bem-vindos. Hoje temos connosco um conjunto de fontes que nos levam a um território, bem, no mínimo intrigante. Sem dúvida. O sistema conhecido como Reiki draconiano. A nossa análise vai mergulhar numa fusão de energia, intenção e, claro, a força arquetípica dos dragões. Exato. E a pergunta que para sobre isto tudo é bastante direta. Para além da mitologia, como é que isto funciona na prática? É essa a questão central. A nossa missão aqui vai ser, no fundo, desvendar os 5 métodos fundamentais de ativação que as fontes descrevem, desde o mais tangível, como o toque, até a ligação a um guardião astral. E antes de entrarmos nos métodos, é mesmo crucial perceber a filosofia que as fontes apresentam. Sim. Porque ela assenta em 2 pilares que, redefinem a abordagem. O primeiro é o conceito de energia inteligente. Energia inteligente, o que é que isso significa? Não se trata de uma energia que o praticante empurra para um sítio. A premissa é que esta energia tem uma sabedoria própria. Ela sabe para onde ir, em que quantidade e por quanto tempo deve atuar. O que, na prática, retira uma pressão enorme do praticante, imagino eu. Claro. Aquela ansiedade de será que estou a fazer isto bem? É minimizada se a energia já souber o que fazer. Precisamente. E isso leva-nos diretos ao segundo pilar. Uma aposta radical na simplicidade e na intenção. Ok. Ao remover a complexidade técnica que se vê noutros sistemas, como ter de memorizar dezenas de símbolos, por exemplo. Ou sequências de posições, certo? Exato. O foco é transferido quase totalmente para a clareza da intenção do praticante. As fontes sugerem que não é a técnica que cura, mas a intenção que guia uma energia que já tem a sua própria sabedoria. E a ferramenta para essa intenção são os comandos quânticos. São os chamados comandos quânticos, ordens diretas e focadas. É uma mudança de paradigma. Ok, vamos lá desempacotar isto então. As fontes começam por onde seria de esperar, pelo método que nos é mais familiar, a imposição de mãos. A base de tudo. Apresentam-no como o pilar, tanto para a autoaplicação como para tratar outros. O processo parece muito direto. Usa-se o comando ativando o dragão e depois acrescenta-se a cor do dragão que se quer trabalhar. Sim, mas o que é fascinante, e as fontes insistem bastante nisto, são as particularidades desta imposição de mãos. A primeira é a total liberdade de posições. Total liberdade? Sim. Não há um manual rígido que diga 5 minutos aqui e 3 ali. A norma é a intuição. O praticante é encorajado a sentir para onde as mãos devem ir. E a segunda particularidade é o que as fontes descrevem como envolvimento áurico. A energia não é projetada como um laser num ponto específico. Então, como é que funciona? Em vez disso, ela cria um campo que envolve toda a aura, todo o corpo energético, tanto de quem dá como de quem recebe. Isso é um ponto crucial. Mas, se não há posições fixas, como é que um iniciante sabe por onde começar? Essa liberdade toda não pode ser um pouco intimidante no início? É uma boa pergunta. E as fontes da orientação? E qual é? A orientação é confiar no processo e na tal energia inteligente. O conceito de envolvimento áurico significa que mesmo que as mãos estejam num ponto, a energia está a permear o sistema todo. Não é preciso microgerir. Entendo. A ideia é libertar-se da necessidade de controlo. Exatamente. O praticante torna-se um canal mais puro. O foco deixa de ser a precisão mecânica e passa a ser a empatia, a conexão, a intenção de bem-estar. A qualidade da intenção acima da exatidão da técnica. Lá está. É isso mesmo. Percebido. É uma abordagem que exige confiança. E o que me parece interessante na ordem que as fontes apresentam é que parece haver uma progressão. Sim, há. Começamos com o mais físico, o toque, e agora vamos para algo que já não o envolve. O segundo método é o olhar de fogo. O nome, por si só, já é. E a técnica corresponde ao nome. É um método de canalização da energia dracónica apenas através do olhar, sem qualquer contacto físico. E como é o procedimento? Mantém a lógica dos comandos. Primeiro, o comando geral ativando o dragão, com a cor. E depois o específico, ativando olhar de fogo. E a partir daí? A partir daí, o praticante mantém o olhar fixo na área que pretende tratar, seja um ponto no corpo, um objeto ou até um espaço. É uma projeção de energia muito, muito focada. E esta ideia de que, com a prática, a intenção pode substituir o comando verbal, isso é poderoso. Mas levanta uma questão. Qual?
Como é que um praticante sabe que está mesmo a funcionar? Quer dizer, se eu apenas intencionar a energia com o olhar, como distingo isso de simplesmente estar a olhar fixamente para algo? Certo. As fontes descrevem algum tipo de feedback sensorial, uma sensação de calor, formigueiro, algo que confirme que o canal está aberto. Essa é uma excelente questão. As fontes não descrevem um feedback universal tipo vai sentir sempre calor. Em vez disso, enfatizam o conceito de autossuperação e o desenvolvimento da sensibilidade pessoal. Portanto, é uma experiência individual. Exatamente. O sistema parece encorajar o praticante a tornar-se um cientista da sua própria experiência. A indicação é para prestar atenção às subtilezas. E que subtilezas podem ser essas? A pessoa que recebe pode sentir algo, o ambiente pode parecer diferente, ou o próprio praticante pode desenvolver a sua assinatura sensorial para quando a energia está a fluir. É um convite para evoluir da repetição mecânica para uma mestria mais intuitiva. Exato. Onde a intenção e a resposta energética se tornam uma coisa só. Quase instantânea. Faz sentido. Um treino de percepção, então. O olhar de fogo parece ser sobre um foco contínuo. Mas e se uma situação exigir algo mais rápido? Uma espécie de injeção de energia? As fontes apresentam uma alternativa para isso, sim. E é precisamente essa a função do terceiro método, o sopro do dragão. Sopro do dragão. As fontes descrevem-no como uma técnica extremamente rápida e potente. A ativação é semelhante. Ativa-se o dragão, dá-se o comando, ativando sopro do dragão. E depois? Depois, o praticante sopra 3 ou 4 vezes sobre a área-alvo. A parte mais curiosa é a analogia que as fontes usam. Que é? Dizem que funciona como o toque quântico. E o que é que essa analogia com o toque quântico significa na prática? Porque quando sopramos, o ar dissipa-se. A energia não se dissipa também? A analogia é a chave. Significa que a energia transportada pelo sopro não se espalha e desaparece. Ela, e estou a citar a ideia central das fontes, impregna a região-alvo. Impregna. Gosto do termo. É como se o praticante fizesse um depósito concentrado de energia naquele ponto. E essa energia continua a atuar de forma autónoma pelo tempo que for preciso, muito depois de o sopro ter terminado. Então aí está o contraste com o olhar de fogo. Exatamente. Enquanto o olhar exige atenção contínua, o sopro é uma ação de segundos com um efeito prolongado. Mostra como o sistema oferece ferramentas diferentes para necessidades diferentes. Percebo. Uma ferramenta para trabalho detalhado e outra para uma ação de impacto. Até agora, falamos de energia aplicada no momento, presencialmente. Certo. Mãos, olhos, sopro. Mas as fontes depois levam-nos para algo que parece de outra categoria. A ideia de programar energia para atuar à distância e de forma contínua. Como é que funcionam estes cristais etéricos? É o quarto método, certo? É o quarto e é, de facto, um salto conceptual. Os cristais etéricos são descritos como uma forma de ativação quântica. E qual é a função deles? Essencialmente, criar um foco de energia dracónica, permanente ou de longa duração, que pode ser ancorado numa pessoa, num objeto, num local. Ou, e aqui a coisa expande-se, É numa situação abstrata, como um projeto, uma relação, um desafio pessoal. a grande vantagem é a autonomia, então. É essa. Uma vez ativado, o processo continua a funcionar 24 horas por dia, sem exigir mais atenção do praticante. Isso de aplicar a uma situação abstrata é fascinante, mas as fontes explicam a ligação com os cristais físicos. Por que usar o termo cristal? Explicam sim. E é aí que o sistema cria um ponto muito interessante com a gemoterapia. Como assim? As fontes detalham que cada energia de dragão tem uma correspondência vibracional com cristais do mundo físico. Por exemplo, o dragão vermelho está ligado a pedras como o rubi. E o dragão verde? Talvez esmeralda ou quartzo verde? Precisamente. O que o método dos cristais etéricos permite é que um praticante invoca a matriz energética, a assinatura vibracional de um rubi, e a aplica a uma situação sem nunca ter tocado num rubi físico. Portanto, isto contorna completamente a necessidade do objeto físico. O sistema está a sugerir que a ideia energética de um cristal é tão ou mais potente que o próprio objeto.
É exatamente essa a implicação. É radical. Reforça uma frase que aparece muito nas fontes. A energia é o dragão e o dragão é a energia. O cristal físico é só uma manifestação dessa energia. Uma manifestação densa e estável, mas a essência pode ser acedida diretamente através da intenção. No fundo, este método ensina a trabalhar com a essência pura das coisas. É uma escalada notável. E isto leva-nos ao quinto e último método, que as fontes apresentam como sendo de uma natureza completamente distinta. Sim, é diferente de todos os outros. Todos os métodos até agora eram ferramentas ativas para intervir. Mas o dragão protetor tem outro propósito, certo? Completamente diferente. O seu único objetivo não é curar ou tratar. É oferecer uma proteção energética pessoal, exclusiva e permanente ao iniciado. É ativado com um comando simples, ativando o dragão protetor. Mas a sua natureza é mais complexa, pelo que entendi. Regência astrológica do signo solar do praticante. As fontes fazem aqui uma ligação direta e muito específica à astrologia ocidental clássica. É um pormenor muito interessante. E que correspondências são essas? As fontes detalham-nas? Sim, de forma muito clara. Por exemplo, Leão, que é regido pelo Sol, tem como protetor o dragão amarelo. E os outros? Carneiro e Escorpião, ambos regidos por Marte, recebem o dragão vermelho. Gêmeos e Virgem, regidos por Mercúrio, o dragão laranja. Continua. A lista continua. Sagitário e Peixes, sob Júpiter, têm o dragão azul. Touro e Balança, regidos por Vênus, o dragão verde. E, por fim, Capricórnio e Aquário, signos de Saturno, recebem a proteção do dragão preto. É fascinante como tecem estas duas tradições, a mitologia dracónica e a astrologia. Parece uma tentativa de criar uma ponte entre sistemas de conhecimento. Acredito que tenha a ver com a explicação que dão sobre a natureza destes dragões. Que é talvez a parte mais esotérica de todo o sistema. Sem dúvida. As fontes introduzem o conceito de egrégora de luz. Afirmam que estes dragões protetores não são répteis mitológicos literais. Então o que são? São, na sua essência, espíritos ou consciências de uma dimensão de luz que assumem o que é descrito como a roupagem astral de um dragão. Para poderem interagir conosco. Exato. De uma forma compreensível e poderosa. A ligação à astrologia serve como uma âncora, um sistema familiar para classificar e atribuir estas energias. E a proteção, no final de contas, é um escudo energético. Mantido por estas consciências, exatamente. Então, o que significa tudo isto? Quando olhamos para o conjunto, o que as fontes descrevem não é só uma lista de técnicas, é uma jornada. É uma jornada, sim. Vemos uma progressão clara. Começamos com as nossas mãos, com o físico. Depois, aprendemos a projetar a energia sem o toque. Usando o foco. De seguida, a depositá-la de forma rápida. Depois, a programá-la através do tempo e do espaço. E, finalmente, recebemos uma ligação pessoal permanente a essa fonte de energia. Para proteção. O fio condutor é sempre a simplicidade da aplicação, mas o caminho é de uma complexidade e profundidade crescentes. Exatamente. E esse é o caminho, mas qual é o destino? As fontes estão claras quanto a isso. O restabelecimento do equilíbrio energético. A cura. Não é um fim em si mesmo. É um meio para um fim. É um meio para alcançar o que descrevem como uma qualidade de vida excelente. E num plano mais elevado, é o que facilita o processo de autoaperfeiçoamento e de ascensão espiritual. Todas estas ferramentas servem a esse propósito final. Sim. De evolução da consciência. É um sistema completo, uma caixa de ferramentas para o bem-estar e o desenvolvimento pessoal. É verdade. E sabe, ao refletir sobre isto tudo, a ideia da egrégora de luz é a que mais fica a ressoar. Sim. A premissa de que consciências de outras dimensões adotam formas arquetípicas poderosas, como os dragões, para interagir connosco. Isso provoca um pensamento inevitável. Que é... Leva-nos a pensar, se um arquétipo tão antigo e poderoso como o dragão pode servir de interface entre dimensões, que outras formas ou símbolos, tanto antigos como até da nossa cultura pop moderna, poderiam estar a servir a mesma função, talvez sem que nos apercebamos? É uma reflexão interessante. É uma reflexão sobre as formas que a consciência e a energia podem tomar para comunicar connosco. Um pensamento para levar para além desta nossa análise.